Aí cheguei em casa e falei pra ele, nossa, agora eu vou emagrecer. Agora achei o cara que vai me botar uma sonda. Ele falou, você tá louca? Vai ficar andando de sonda pra rua? Eu falei, vou. Ele falou, não, isso não vai fazer. É uma cirurgia bem agressiva. Então tinha dia que eu pensava, o que eu fui fazer da minha vida? Nos primeiros dias eu me arrependi muito, porque eu falava, é castigo, né? Deus deve estar me castigando. Que eu falava, nossa, porque é excesso de vaidade. Porque imagina, você tá bem e procurar uma loucura dessa pra sua cabeça. Você acaba sendo a pessoa, o palhaço da turma. Assim, eu sempre queria ser a mais engraçada, a mais legal. Eu não aprendi a falar não pras pessoas. Eu era muito boazinha, queria ser muito boazinha pra ser aceita. E aí, gente, como é que é? Tudo bem? Um abraço grande para você, muito obrigado por mais esse podcast. Eu tô agradecendo você porque tá sempre com a gente por aqui, né? Você daí, nós daqui, a gente contando, né, umas histórias, trazendo episódios novos, trazendo coisa boa, conversa boa, gente bonita, gente saudável. E hoje estou aqui com mais uma companheira, estou aqui com mais uma convidada que era uma convidada de peso, né? Hoje não mais, hoje ela continua sendo de peso, mas não fisicamente, né? Peso assim de autoestima, de felicidade, de viver bem, né? Só que eu vou já direto no assunto. Aliás, antes eu quero agradecer aqui os nossos patrocinadores, a Evolve Kombucha, o chá fermentado, o chá da vez, o chá da hora, viu? O chá que blinda o nosso intestino e nos dá momento de prazer, momentos gostosos no nosso dia a dia, porque cuida da gente, tá? É o bem-estar no nosso dia a dia. Guarde bem, Evolve Kombucha, tá? A Marezine Financeiro, nosso socorro financeiro, no financiamento, no refinanciamento, na hora que você precisa de dinheiro, tá? Marezine Financeira. Para conhecer mais, anota aí, marezinefinanceira.com.br. Muito bem. Quem está comigo hoje aqui, está na minha frente aqui, é Mônica Salles. A Mônica, ela é uma influenciadora, ela tem um perfil no Instagram, onde ela fala de vários assuntos, mas o foco principal, né, vamos dizer, o mote do Instagram, do perfil dela, ela fala de saúde. Então hoje nós vamos falar de saúde, vamos falar de bem-estar, nós vamos falar de empoderamento, vamos falar de preconceito, vamos falar de autoestima, vamos falar de um monte de coisa. A Mônica vai contar uma história bacana pra gente e você vai se identificar. Tenho certeza que muita gente vai se identificar com tudo que ela vai contar pra gente aqui. Não é isso, Mônica? Tudo bem? É isso aí, tudo bem. Tudo jóia? Em primeiro lugar, é um prazer, né, estar aqui falando com você. Obrigado, prazer nosso. Contando aí mais uma vez a minha história. Porque agora eu tô assim, uma contadora de histórias, né? Depois que eu tive essa mudança, essa transformação, aí muita gente tem curiosidade. Exatamente. Então você já deve, depois que ela teve essa mudança, isso quer dizer o seguinte: ela não era assim, né? E ela se tornou assim. Então já dá mais ou menos para você saber qual que é o nosso assunto. Nós vamos falar aqui de obesidade. Aliás, ela vai falar de obesidade, né? Vai falar do antes de engordar, né? Porque existe assim, né, Mônica? Existe uma pessoa que é gordinha, sim, né? Existe uma pessoa que é obesa, existe uma coisa bem pesada mesmo que a gente tem que abordar, que é a obesidade mórbida, né? Sim, sim. Então isso tudo é uma coisa que atrapalha não só a autoestima, né? As pessoas às vezes sofrem preconceito com relação a isso, né? E um grande problema, a saúde, né? Sim. Então é disso que nós vamos falar. O que você fazia antes de se tornar uma influenciadora nesse segmento? Então, eu sou aqui de Poços, né? Mas não moro mais aqui, eu moro em São Paulo já faz uns 23 anos. Uhum. Então, eu estava trabalhando ultimamente com meu marido, a gente tem uma empresa, uma construtora, e eu trabalhava no financeiro da empresa, mas era meio complicado, porque eu sempre quis fazer outra coisa. Trabalhar com o marido, você sabe que não é fácil. Você dorme e acorda com o patrão, né? Então não tem nem jeito de ser... Ele tinha que te acordar para trabalhar, não? Ah, não sempre. Sempre? E assim, trabalhar com o marido, você não pode nem matar alguém da família, porque ele sabe que, né? Você vai matar sua avó, ele sabe que a avó já morreu, então fica complicado. Então a gente tinha esse problema. Então, só para você saber, a Mônica, o marido dela é o Sandro Souza, era um engenheiro, né? Ele é proprietário de uma construtora em São Paulo e é lá que ela trabalhava no departamento financeiro. Sim. A Mônica tem 2 filhos, né? Ela tem o Gustavinho, né? Tem a Isabela
e tem uma netinha que é a Mariana, quer dizer, Sim. uma família completa, inclusive o Sandro está aqui com a gente, no nosso estúdio aqui, né, seguindo tudo aqui, que pelo que eu entendi, ele é um grande incentivador, né? Sempre Mas foi. nós vamos sim. falar disso já já. Mas conta aí, como é que é essa história de antes da obesidade, né? Com quantos anos você percebeu que o teu corpo começou a mudar? Então. Né? Que horas que isso começou a te incomodar? Se é que te incomodava? Vamos Então, as contando pessoas pra perguntam pra mim quando que isso começou. Aham. E eu brinco que eu acho que eu já nasci com 70 quilos, mais ou menos. Uhum. Porque, tipo, eu já nasci assim. Então você já era gordinha quando sempre. nasceu? Toda a vida eu sempre fui assim. Tá. E engraçado que eu venho de uma família de gente muito magra, assim. Minha família é muito grande, É. as pessoas estão extremamente magras, a maioria delas. Eu acho que praticamente todas. Tua mãe é magrela? Minha mãe sempre foi muito magra. Ela falava que ela sofria do contrário, que ela falava, nossa, eu odiava ser tão magra, eu vestia 3 calças, Pai 4 calças. magrelo, irmãos, tio, tudo Todo magrelo. todo mundo magro, e eu já nasci assim. Tipo, Minha sempre... família é tão magra, mano, que tem um amigo que falava assim que tirar uma fotografia 3x4 da minha família, sai os 11 irmãos, entendeu? Então, pois Porque é. tá todo mundo muito magro, né? Aí você acaba destoando, né? Então eu sempre tive esse problema. Eu saía com as minhas primas, todas bem magras, todo mundo, então assim, era complicado pra mim. Então eu sempre fui a gordinha legal O que da complicava, por exemplo, roupa? Roupa, relacionamento, você sempre acaba você acaba sendo a pessoa, o palhaço da turma, assim, eu sempre queria ser a mais engraçada, a mais legal, eu não aprendi a falar não pras pessoas, eu era muito queria ser muito boazinha pra ser aceita. Pra Compensar aquilo que eu achava que, de repente, as pessoas nem viam dessa forma, mas era uma coisa minha mesmo. da era tua cabeça, né? E eu acabei descobrindo nesses anos que eu tô no Instagram, porque eu converso com muita gente. Uhum. Na verdade, meu Instagram, ele tem, a maioria deles, eu acho que 97% são mulheres que sofrem do mesmo problema. Uhum. Então a gente acaba conversando bastante e você descobre que às vezes você se vê de uma forma, você acaba somatizando aquilo, as pessoas nem te veem tão daquele jeito. Mas aí vem muita coisa, sabe? Você acaba descontando a tua vida, as suas frustrações, você desconta na comida, questão de abandono, questão de abuso. Então é muito complicado essa situação. Preconceito, então... Preconceito... Coisa que era diária, né? Sim, era sempre. Cotidiano. E, por exemplo, já cheguei a entrar em loja que a pessoa... Eu tinha um problema tão sério que eu ia entrar em loja pra comprar uma roupa, eu ficava com vergonha. Eu falava, não é pra mim não, tá? É pra minha filha. Mas era pra mim. Só que eu tinha medo assim, as vendedoras, tem muita gente que é muito malvada, assim, sabe? Teve uma vez que eu ainda falei pro Sandro, precisava ir num casamento e precisava comprar um vestido e entrei numa loja. Aí a menina foi até legal comigo, falou, olha, tal, vamos fazer assim, eu tenho uma outra loja, vou te levar lá aqui perto. Aí ela me chegou, era uma loja de obesa, assim, tipo, a loja da gordinha feliz, assim, sabe? Eu brinco, falei, pô, fiquei muito chateada, porque... Sabe quando você quer vestir aquilo, mas aquilo não é pra você. Então eu acabava nunca escolhendo uma roupa. E você, por exemplo, hoje, depois você passou a ter uma consciência disso, né? Mas Sim. A pergunta é a seguinte: você chegou a entrar numa loja, comprar uma roupa que não cabia em você? Muitas vezes. Eu falava, não, eu vou levar porque um dia eu vou entrar nessa roupa. E aquilo ficava anos ali. Por exemplo, uma calça jeans, eu tinha como meta. Eu falava, um dia eu quero entrar nessa calça, mas não entrava nem na perna. Mas eu ficava tão inconformada. Só que aí você ficava tão triste que eu saía da loja e ia comer, porque é o que eu podia fazer. Ou comprar sapato. Teve uma época que eu tive vício de sapato, porque sapato eu servia. Tá. Agora roupa não. E aí eu ficava tão triste, frustrada, que piorava cada vez mais. Eu ia lá e falava, não, então já que eu não posso comprar, eu vou comer. Aliás, desculpa, eu acho que eu posso fazer essa pergunta aqui, não quero ser grosseiro, mas você tem quantos anos hoje? Eu tenho 48, vou fazer 49 mês que vem. 48, 2 filhos, uma neta? Sim. Muito bem. E nessa época você tinha quantos anos? Quando você começou a perceber esse preconceito, quando isso começou a te incomodar? Porque quando você é uma criança, quando você é criança, você vai levando, aí depois você fica adolescente, começa a ficar um pouco complicado. Com quantos anos você começou a perceber isso? Eu comecei a tomar remédio pra emagrecer, eu tinha uns 11 anos, assim. 11 anos? 11 anos. Mas você tomava por conta própria? Eu ficava enchendo o saco da minha mãe trabalhava com médico, eu ficava pedindo e fiz o quê. Aí ela, talvez fosse até alguma coisinha bem fraquinha, mas que fazia talvez algum efeito psicológico, e eu ficava, mãe, você me arruma uma fórmula, alguma coisa, um remédio. E aí quando eu comecei a ter acesso, a minha mãe fazia em casa, tinha remédio, eu tomava laxante, tomava um monte de coisa, então foi pesado, assim. Aí teve uma época na adolescência que eu comecei a vomitar tudo que eu comia. Eu comia aquele monte. Mas você fazia, eu fazia, você provocava o vômito, assim. Aí eu comecei isso com uns 13 anos, mais ou menos. E qual era? Eu achava legal, eu colocava pra dentro aquilo, porque aquilo na hora me dava satisfação, mas eu botava pra fora, porque aí eu falava, que bom, me livrei disso.
Só que daí daqui a pouco eu ia lá, comia de novo, então assim, eu comecei a fazer muito mas isso. Não emagrece ninguém? Emagrece muito. Emagrece? Sim. Porque, mas a saúde também... não, claro. Aí foi uma época que eu emagreci bastante fazendo isso, só que aí depois eu não conseguia mais comer, porque tipo, acho que o estômago já expulsava automaticamente. Aí eu já devia ter uns 15 anos, sei lá. Aí eu comecei a ficar assustada porque eu não parava mais nada. Tudo que você comia, você devolvia? Tudo que comia, devolvia. Aí eu acabei assim, eu sempre fui muito quieta nessas coisas. Eu não gostava de falar muito, sabe? Eu não gostava de dar preocupação, principalmente pra minha mãe. Então eu acabava tomando minhas decisões sozinha. Aí eu parei automaticamente, porque eu via que eu não conseguia mais segurar nada. Só que acaba virando um vício isso é uma doença. Você acaba ficando doente. Aí nessa época, quando eu tinha uns 15 anos, eu acabei parando. Depois, mais pra frente, tive isso de novo, de vomitar outra vez. Aí eu conversei com o médico. Aí eu trabalhava no hospital aqui em Poços. Aí eu cheguei a conversar com ele. Ele me explicou que isso era muito prejudicial, que eu tava acabando com tudo, né? Você acaba com o seu estômago, você acaba com os seus dentes, porque tem um ácido, né? Então, assim, aconteceu. E foi bem difícil, eu fiquei bem doente. Mas, assim, aquilo... Era tipo, eu achava que era uma forma de eu conseguir emagrecer. Eu já fiz de tudo que você pode pensar. Eu já fiz dieta da sopa, dieta da lua, dieta do ovo, dieta do cã, dieta... Já fiz esse negócio de vomitar. Eu já coloquei um balão no estômago uma vez. Eu ficava tão desesperada que eu deixava o sono louco. Tudo que aparecia de novidade, eu falava, preciso fazer isso. Aí uma vez, essa história do balão, eu falei pra ele, olha, eu vou colocar um balão no estômago, que o balão enche, você não consegue comer. Aí fui no médico, procurei, ele falou, tá, eu te apoio, mas assim, eu acho que é loucura. E te apoia quem? É o meu marido, falava sempre pra mim, eu te apoio, sempre me apoiava, mas assim, tinha coisas muito loucas que não dava pra apoiar, mas nisso ele falou, olha, vai lá, então coloca. Aí pus o balão no estômago, ele falou, deu certo o balão? Eu falo, não, eu comi o balão também, porque o balão acabou, desintegrou, de tanta loucura, porque você tem coisas que você não pode fazer quando você coloca o balão. Por exemplo, você não pode tomar refrigerante, tem coisas que você não pode comer, e eu então, acabei... Você perdeu a linha, na verdade. Sim, né? Eu fui perdendo a linha cada vez pior. Na história do balão, eu coloquei esse balão e me fez muito mal. Eu passei muito mal. Eu achei que eu ia morrer. Porque o meu organismo não aceitou. Você hoje, você diria pra alguém usar esse balão? Então, tem gente que dá muito certo. Só que a pessoa tem que tratar a cabeça também. Porque a minha cabeça ela não tava legal. Assim, eu tava muito... Eu queria a qualquer custo emagrecer, só que eu não queria parar de comer, por exemplo. É complicado. É a mentalidade. Sim. Trabalhar, exatamente. Então, não adianta você fazer essas coisas se você ainda tem a sua cabeça, né? A minha cabeça era muito complicada. Então, aí, por exemplo, coloquei o balão, nos primeiros dias você não consegue comer, porque você não consegue mesmo. Você vomita, passa mal. Só que aí com o tempo você vai percebendo que aquilo, se você dá um jeitinho, devagarzinho, se você comer tomando alguma coisa, vai descendo. Aí acabei voltei a comer normal. O balão ele pode ficar com você 6 meses, no caso do que eu coloquei. E depois você precisa fazer uma dieta de 1 semana sem comer nada para tirar o balão. Então assim, você tem que só tomar água e como é que era? Era só uma dieta líquida. Você não podia mas nesse caso o teu balão ele não se desintegrou? Então aconteceu isso. Só que mesmo ele tendo... Não, ele não desintegrou, ele murchou. Ele acaba que se ele fura, ele solta um líquido azul e você tem que correr pra tirar. Só que no meu caso, acho que ele furou e foi saindo muito devagar e eu não percebi. Então, quando ele fez o exame, quando ele tirou, ele falou assim, o balão já não tinha mais nada. Mas isso é uma cirurgia? É por endoscopia. Só que o médico falou pra mim, olha, isso daí você correu um grande risco, porque o balão ele podia ter migrado pro seu intestino, e aí ele ia obstruir, e você podia morrer ou perder o teu intestino. Então assim, foi uma sorte que eu dei dele ter ficado paradinho onde ele tava. Loucura, né? Só que é loucura, você vê como eu coloquei já minha vida em risco tantas vezes. E aí uma vez, depois da história do balão, eu descobri um médico que ele colocava uma sonda nasogástrica em você, e você ia se alimentar igual pessoas da UTI, que estão na UTI. Aí eu fui nesse médico, então ele fala assim, é uma dieta da noiva, que ele chama, a pessoa quer casar, quer emagrecer, então ele coloca em você uma sonda e te dá aquela alimentação de UTI, sabe? Aquela alimentação parental, uma coisa assim que chama, não sei direito o nome. Então eu ficaria me alimentando daquele vários dias ou meses até eu chegar no meu objetivo. Aí assim, ele vai trocando aquela bolsa que vai te dando aquela alimentação, olha que absurdo, sem poder comer nada, como se você estivesse vegetando mesmo. Ele ainda falou, olha, você vê, as pessoas que estão na UTI, elas ficam bem, não engordam, mas também tem todos os nutrientes que precisa para viver, então você vai ficar assim 1 mês, 2, o tempo que você precisar. Aí eu cheguei em casa e falei pra ele, nossa, agora eu vou emagrecer. Agora eu achei o cara que vai me botar uma sonda, ele falou, você tá louca? Vai ficar andando de sonda pra rua? Eu falei, vou. Ele falou, não, isso não vai fazer. Porque é muito bizarro, né? Te apoiava até... Porque eu comecei a surtar na loucura, né? Tipo, ficar louca. Ele falou, não, isso daí é muito bizarro. Você vê, as pessoas estão lutando pela vida. Você já tinha filho aí, não? Já, foi pouco antes de eu fazer
essa que eu fiz uma cirurgia plástica, na verdade. Tá, mas você, quanto tempo faz que você fez essa cirurgia? Então, faz 3 anos e meio, mais ou menos, que eu fiz quase 4 anos. Tá, de emagrecimento, né? Não, aí foi assim, então vamos lá. Aí eu também fui atrás de fazer uma bariátrica, uma cirurgia bariátrica, que é aquela que você faz a redução do estômago. Só que eu não tinha peso suficiente, tipo, eu sou pequena, eu tenho 1,60 m, então o meu peso variava foi de 92 o máximo, então eu ficava nessa, 85 até 92. Ok. E os médicos falavam, não, você não tem peso pra fazer uma bariátrica. Eu falei, então, peraí que eu vou conseguir ter esse peso, então. Aí eu falei, eu comecei a comer, eu falei, vou comer até explodir, então, agora, porque se eu preciso pesar 120, então tá fácil, eu gosto de comer, eu vou. Aí ele falou, para de ser louca, você tá acabando com a sua saúde, não sei o quê. Aí sempre meu marido e minha filha, meu filho, todo mundo, ainda para. bem, né, que você tinha sempre alguém tinha alguém pra ficar ali, porque a doida falou, não, agora já que é isso que porque precisa. às vezes você pensa que apoiar você é só concordar com o que você faz. E assim, não dava pra concordar com as minhas loucuras, mas porque eu queria emagrecer de qualquer jeito, a qualquer custo. A gente que já sofreu disso sabe que isso abala muito a autoestima, eu tava muito mal uma época. Mas aí o que aconteceu? Aí procurei médicos, eu queria fazer pelo menos uma cirurgia plástica. Eu falava, se me tirar esse excesso, porque minha barriga era muito grande, era enorme. O resto não era tanto, mas a barriga era imensa. Eu ia em médicos de cirurgião plástico e falava, não, se você não emagrecer pelo menos 30 quilos ou 20, eu não faço. Aí você ia no bariátrica pra operar, não te operava porque você não era o suficiente gorda. Aí você ia num cirurgião plástico, você não era o suficiente magra. Eu ficava naquela... Não sabia o que fazia. Não, aí não fazia o que fazer. Não sabia o que fazer. Fala uma coisa pra mim. E remédio? Você tomava remédio pra emagrecer? Todos os remédios. Mas você tomava por conta própria? Por conta própria. Olha que loucura. Sim, tudo que você imaginar. Tua amiga falava, tô tomando remédio tal. Você compra que é bom. Você ia lá e comprava e tomava. Tudo que você falasse. E misturava, e tomava tudo. Às vezes, a gente achava, olha, é irresponsável. Não vou dizer onde nem quem, mas você achava farmácia que te vendia remédio controlado, você pagando o dobro, o cara te arrumava. Tá. Então, assim, já tomei tudo que você pode pensar. Tudo que é faixa preta, remédio. Aí você não dorme, você fica louco, você fica nervosa, você fica desesperada. Emagrece, mas depois engorda de novo. Assim, não adianta. Se você não mudar teu hábito, você vai ficar aquele tempo bem, mas você não vai tomar remédio pro resto da vida. Você chegou a pesar quantos quilos? Então, o máximo foi 92. 92. Para 1,60 m? 1,60 m. Era bastante. Era bastante, né, Era bastante. Tá, e daí você chegou uma hora que você fez o quê? Fez a... Não, então, aí depois de ter consultado vários médicos, cirurgião plástico, assim, tal, aí eu achei um que eu fui ainda fazer uma consulta bem desanimada, que eu falei, pra ele, ele não vai me operar, vai ser igual, e eu vou sair de lá frustrada, e toda vez que eu saía de um médico desse, eu acabava engordando mais de triste que eu ficava. Tá. Aí nesse dia, esse médico, eu entrei na sala, e eu falei, olha, essa é a minha última esperança. Eu chorei pra caramba, expliquei das minhas dores pra ele, e nisso eu tava com 45 anos já. Eu falei, se eu não conseguir dessa vez, eu vou desistir. Aí eu vou ser assim mesmo. E eu tava muito triste. Tá. Aí esse médico falou pra mim, olha, vamos fazer assim? Eu vou te ajudar. Eu não te prometo um resultado legal. Eu não vou dizer que você vai sair daqui maravilhosa, uma Barbie. A tua luta é grande. A gente não vai fazer de uma vez. Vamos fazer em etapas, mas eu vou te dar uma ajuda, um pontapé inicial. A gente vai tirar esse excesso, vamos tirar essa barriga e depois é com você. Aí você vai ter que emagrecer, vai ter que correr atrás, vai ter que fazer exercício, comer pouco. Aí o teu resultado é com você. Tá. Aí, beleza. Aí eu saí de lá. Então não é simplesmente lá operar e... Não é. Muitas pessoas falam pra mim, assim é fácil, com cirurgia plástica é fácil. Não é fácil. É muito difícil. E aí eu saí de lá super feliz e otimista e cheia de esperança. Falei pra ele, pô, Sandro, deu certo dessa vez, tô muito feliz. Ele falou, nossa, que legal, tal. Aí eu saí de lá. E aí ele me deu os pedidos de exame, que você tem que fazer muitos exames, porque ele só faz se a sua saúde também estiver legal, né? E existe uma coisa muito interessante, que ele olha pra você, ele sabe se você tem determinado tipo de gordura, não dá pra operar. Que é aquela gordura visceral, que ela é entre os órgãos. Tem uma gordura que ela é fora, que é aquela barriga mole, sabe? Que você pega aquela barriga de mulher. A maioria é mulher, é assim. Agora, sabe aquele homem que pega quadril dura? E barriga? Então isso é uma gordura fora dos órgãos. Tá, essa é mais fácil. Essa ele consegue tirar. Agora, quando é aquela barriga dura, sabe? Que você olha assim, é dentro, aí é muito difícil. E a sua qual era? A minha é essa mole, que era fora. Foi a sorte. Que ele olhou e fez os exames e tal. Ele falou, olha, eu consigo te ajudar bastante. Mas depois você vai ter que cuidar e é um outro processo. Aí eu fiquei tão feliz que eu saí de lá, já catei o celular, já fui marcando os exames e tal. E eu falei, aí voltei com os exames, tava tudo bem. Aí a menina falou pra mim, olha, eu só tenho horário daqui 2 meses. Aí eu falei, putz, daqui 2 meses é muito tempo, porque eu sou muito ansiosa. Aí eu falei pra ela, olha, faz assim, eu tenho certeza que alguém vai desistir, que vai acontecer alguma coisa, que se me encaixa, se você me ligar amanhã, eu venho. Aí e esse médico era em São Paulo mesmo? É em São Paulo.
E antes disso também é outra coisa, a gente tem que pesquisar muito, né? O Sandro, ele tinha muito medo, ele falava, nossa, e se você morrer, acontecer alguma coisa? Então, antes disso, aí ele foi comigo na consulta, ele foi até chato, assim, eu fiquei até com vergonha de tanta pergunta que ele fez pro médico. Ele fez muito bem. Porque é muito chato. Eu ficava, ele sabe o que ele tá fazendo, eu ficava dando uns cutucão, ele falava, não, eu vou perguntar tudo. Sim. Mas ele perguntou coisas assim, eu falava, meu Deus, fica quieto, senão ele vai desistir de me operar, que você é muito chato. Mas assim, aí ele depois disso investigou o nome do médico, levantou, pediu, sabe, assim, se tinha processo, se tinha alguma pessoa que já tinha morrido. Então ele fez ele levantou tudo, a ficha do médico. Aí ele percebeu que o cara era realmente uma pessoa de confiança. Inclusive esse meu médico, ele já não é ele já é um cara assim de mais de 60 anos ou 60 por aí. Então assim, uma pessoa bem experiente, né, não um aventureiro, um menino. Porque é médico novo, não que eles são ruins, mas eu acho que o médico mais velho, ele transmite mais confiança. Pra mim, pelo menos. Tem mais tempo de trabalho, sim. etc. Aí eu saí de lá muito feliz, tal, aconteceu tudo isso. E aí a menina passou... Aí a gente marcou a cirurgia pra dali 2 meses, mais ou menos. Aí passou uns 3 dias disso, a menina me ligou, falou, olha, eu tenho um horário pra sexta-feira agora. E isso era tipo terça. Aí eu sem pensar, falei, beleza, pode marcar que eu vou. Aí falei pra ele falou, você é louca, calma, tem que organizar as coisas na empresa. Eu falei, não, você se vira, se organiza. Eu tô demitida, não quero mais trabalhar aqui. Pedi, eu falei, não, ele falou, não, calma. Eu falei, não, nada vai me tirar essa... Eu queria muito, eu falei, não, eu não vou, porque depois eu acabo desistindo, acaba acontecendo alguma coisa. Sempre acontece, eu falei, não, bora. Só que no dia eu tava com muito medo, assim, eu fui pro hospital tremendo de medo. Eu falei, pronto, só falta eu morrer, né? Já pensou, por causa de vaidade, de repente, sei lá. Aí eu sei que eu cheguei no hospital, eu tava muito, muito nervosa, tava assinei tremendo. Quem foi você? Minha filha. Porque ele ficou tão nervoso que ele falou, eu não quero ver isso, assim. Ele não conseguiu. Medo, né? De medo. Aí a minha filha, que me apoiou muito sempre, ela tava comigo. Tua filha tem quantos anos hoje? Hoje ela tem 23. 23. Na época ela tinha quase 20. E ela foi comigo e falou, mãe, vambora, e já que é teu sonho, vamos realizar isso aí. A Isabela. Mas aí eu cheguei no hospital assim com muito medo, com vontade até de desistir, porque você fica muito inseguro. É uma coisa que você não sabe o que vai acontecer, né? Quando você tá indo internar, porque você não tem opção, cara, você tá doente, você pode morrer, você tem que fazer aquela cirurgia, é uma coisa. Agora você tá indo lá saudável, conversando bem, se você não saber, você vai sair de lá. Então é uma insegurança muito grande. Mas aí fui e fiz. E aí, na época, ele tirou lá muita coisa de gordura, de pele, então já deu uma diferença bem legal, assim. Mas aí depois é um processo difícil. Por quê? Porque é muito difícil. Assim, o pessoal não gosta muito, o pessoal não fala muito, né? Sempre brinco que quem faz cirurgia plástica não gosta de falar que fez, assim. Eu tinha muita dificuldade em alguém me contar como que era, porque depois você teve que fazer uma plástica, né? Não, isso já era plástica. Plástica? Essa é a plástica. Eu não fiz outro procedimento. Eu não fiz bariátrica, eu não fiz nada. Você não fez nada? Você tirou essa gordura através de uma cirurgia plástica. Isso que é o atípico, porque geralmente a pessoa emagrece primeiro, vai lá, tira só o excesso de pele. No meu caso, eu fui gorda. Eu posso depois... Eu tenho umas fotos de como eu era no dia que eu fiz a cirurgia. Você tem essas fotos aí? Tenho. A hora que você quiser mostrar. Tá. Aí a minha barriga era bem grande. Aqui, ó. E o médico, ele tirou isso aqui, ó. Essa barriga. Isso aqui era antes. Isso aí era como eu tava quando eu fiz a cirurgia. Pode ser aqui? Sim. Então eu tinha essa barriga isso bem... antes. Antes. Posso aqui, mano? Então aí eu tava com 85. E aí, beleza. Aí fui, fiz. Aí quando você sai do hospital, né? Você tá lá, toda medicada. Você tem uma atual aí? Tem. Acha. Vai aí, você saiu de lá remédio, toda medicada. Você tomou remédio pra dor, você tá bem, medicado. Você fala, que ótimo, né? Maravilha, vai ser assim. Só que aí você chega em casa, passa, sei lá, as 24 horas que você tá em casa e começa. Aí você começa a inchar, e aí as dores... Aí ele te dá remédio pra dor, mas o remédio não faz tanto efeito assim. Ele tira um pouco, ameniza, mas não tira a dor. E aí você fica muito roxo. Eu brinco que parece que você... É porque eu fiz uma lipo. Além de ter feito a abdominoplastia, eu fiz uma lipoaspiração. E aí na lipo, eu brinco que parece que você pegou fogo, você tá pegando fogo, e alguém pegou um pedaço de pau pra apagar o fogo, pra te ajudar. Então é uma dor de pancada com queimadura, isso uma loucura. Durante. Isso os dias depois da lipo. Tá. É que você vai pra casa e aí começa. Aí é bem difícil. Então assim, foi bem trabalhoso. Ele não ficava em casa, ele falava, não quero te ver assim, que parecia que eu ia morrer. Você fica muito debilitado, sabe? Você perde muito sangue. Então é uma cirurgia bem agressiva. Então tinha dia que eu pensava, o que eu fui fazer da minha vida? Nos primeiros dias eu me arrependi muito, que eu falava,
é castigo, né? Deus deve estar me castigando. Que eu falava, nossa, porque é excesso de vaidade. Porque imagina, você tá bem e procurar uma loucura dessa pra sua cabeça. Mas aí é difícil, assim. As pessoas perguntam, é fácil? Quer dizer, você achou que você ficou bem? Aí eu tava bem, mas nessa hora que você tava aí, né, vamos dizer, com dor, com esse incômodo todo. Mas na realidade, se você estivesse bem, você não teria procurado isso. Na realidade, você não estava bem. Mas assim, a dor que eu passei ali, na hora você se arrepende. Você fala, caramba, fiz... E aí tem muitos... assim, são muitas etapas, né? Aí depois você pensa que você vai estar linda, né? Você fala, nossa, agora eu tô ótima. Aí a hora que você tira a cinta pela primeira vez... Você tá horrível, você tá pior do que você foi. Tá. Porque além de continuar imensa, eu tava muito inchada e ainda tava cheia de pontos, toda mutilada. Falei, nossa, agora eu acabei com a minha vida mesmo. Só que aí, conforme os meses vão passando, você vai desinchando, vai ficando bem. E em quantos meses você ficou restabelecida? Pra você ter o resultado, são 6 meses pra você ter o resultado final, assim, pra você ver como você ficou Tá, legal. mas você sente esse incômodo? Um mês você fica muito mal. Um mês você fica mal, aí depois de um mês você começa a dirigir, fazer suas coisas normal. Aí você começa a perceber a mudança. Mas não é uma mágica. Inclusive, mas essa mudança você já percebe de cara no piso? Você já percebe de cara ou ela vem paulatinamente? Não percebe, porque você tá muito inchado ainda, né? Então você enche, e tem muito líquido, então você vai pesar, você tá a mesma coisa. Você fala, caramba, eu tô igual, com o mesmo peso, porém horrível. Muito, né? Mas aí conforme você vai desinchando, aí 1 mês você já tá melhor, com 2 meses você já tá melhor, então vai indo. Até 6 meses você vai perdendo peso. E outra coisa, aí como eu vi que tinha tirado aquele excesso, falava, mano, não vou comer agora eu vou cuidar da minha alimentação. Tá, você não voltou pra casa com excesso de pele, depois ter que voltar lá pra tirar isso. Então aí a gente pensou assim, aí ele falou, olha, vamos fazer assim, nós vamos fazer em 2 etapas. Primeiro nós vamos tirar essa barriga, esse excesso e tal, e depois da segunda parte a gente vai fazer mama, porque quando você engorda muito, cai tudo, então ficou um peito imenso também, então aí beleza. Aí você diminuiu. Aí depois de 6 meses você pode fazer a outra, porque você tem que se restabelecer direitinho, só que aí veio a pandemia. Logo aí veio a pandemia. Aí eu pensava, putz, né? Eu falava, caramba, logo agora que eu tô um nojo, que eu tô bonita, que eu tô gata, eu não vou poder, não tô afeto pra mim, não tô vestido, me investir. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu fiquei muito chateada. Eu falei, pronto. Na pandemia você já tava completamente restabelecida. Já, só que eu tava bonitona, só que não tinha lugar pra ir, não podia nem sair, né? Não podia nem fazer nada. Aí eu falava, nossa, agora não tem um casamento, ninguém vai casar, batizar uma criança nessa... Eu pensava, meu Deus, me convida. Eu quero me mostrar, eu preciso, né? Preciso exibir minha belezura na sociedade, né? Aí eu ficava muito triste. Aí eu botava vestido dentro de casa, botava uns biquíni dentro de casa. Aí eu falei, você tá louco? Eu falei, hoje eu vou limpar a casa de biquíni. Ficou, eu tô podendo, não quero nem saber. Isso mesmo. E aí foi aí que veio a ideia do Instagram. Antes disso, eu só te perguntar uma coisa. O que mudou na tua vida, assim, claro que pra melhor, depois desse procedimento? O que então, mudou? Pra mim mudou tudo, assim. Pra mim, eu falo que eu renasci, né? Eu era uma pessoa e eu renasci. Eu sou outra pessoa. Assim, na questão de vaidade. Depois eu comecei a me cuidar muito, cuidar mais do cabelo, cuidar da pele. Eu comecei a fazer tratamentos que eu não fazia. Sabe? Coisas assim que... E aí já isso daí melhorou a autoestima de uma forma ou de outra, muito. Assim, na questão... Muitas pessoas me perguntam, negócio questão do casamento, do relacionamento, né? Essas coisas, eles me perguntam sempre. Nisso não mudou praticamente nada. Pra ele fala, não... Eu fico até brava às vezes que eu falo... Ele fala, não, você sempre foi bonita. Não era bonita. Ele falou, você era sim. Então, assim, eu não fiz... E ele falava assim, ó, tudo que você for fazer, não precisa fazer por mim. Você não vai falar, vou fazer pra te agradar. Mas você sabe que ele não mentiu? Você sabe por quê? Porque se você fosse feia, ele não tinha ficado com você, porque quando ele te conhecia, você era gordinha, não era? Sempre foi. E ele foi gordo também, não? O meu marido, ele já pesou 160 quilos. 170. Então era um casal de gordinhos. Sim, a gente gostava. A nossa vida era isso, né? Desde que a gente brinca que depois que a gente casou, se conheceu, a gente só comia, porque quando era pequena, assim, a gente nunca passei fome. Mas nunca tinha essa coisa dessa possibilidade de comer o que quisesse no restaurante, comprar o que quisesse. Então, essa coisa assim, vai pra São Paulo já é diferente de Poço, né? Porque lá tem muita coisa diferente pra comer e tal. E aí ele queria me agradar, sabia que eu gostava de comer, então eu queria me levar a mostrar tudo, levar em tudo quanto é restaurante. Aí foi isso. Vamos não sei aonde, vamos não sei o quê. E eu achava lindo, né? E aqui em Poço, por exemplo, não tinha esse negócio de drive-thru. Hoje tem, mas na época não tinha. E lá já tinha. Então, nossa, eu achava lindo entrar no carro, entrar dentro de um Habib's e sair cheio de esfirra lá de dentro. Eu achava coisa bonita, que
chique demais da conta. Era o Aí quê? ele falou, nossa, agora que beleza, arrumei uma namorada econômica, porque eu gosto de um Habib's. Eu falo, não me dá flor não, me dá uma caixa de esfirra. Então a gente assim, então ele me levava pra passear, os passeios era isso, era ir no shopping, comer lanche. Então assim, foi isso, ele me conquistou assim, só que a gente foi indo junto. E Aí ele também, a gente vê que hoje ele sim. tá magro, né? É, Aí ele entrou no esquema bastante, também. É. Aí, Ele rapaz. ele já perdeu muito, assim. Hoje ele tá pesando. Ainda não chegou no objetivo, mas Não, ele mas já tá perdeu uns ótimo. 50 quilos, mais ou menos. É. Já por aí. Eu se perder 50 quilos, Ai! você vai dar um rolo pro meu lado? Oh, Eu vou aí dá sumir. problema. Mas em casa, quando você muda, todo mundo vai mudando junto. Hoje minha né? filha também, ela é super fitness. E teus filhos? Então, Eles meu filho, são... ele tá mais gordinho agora, porque gosta de uma cervejinha, de comer. Ele ainda não entrou no ritmo, mas a minha Aham. filha já mudou bastante. Aham. E as pessoas vão vendo a sua transformação, todo mundo vai se motivando, né? Tá. E aí, bom, nós falamos dessa mudança, né? Da confiança, da autoconfiança que você passou a ter, né? De chegar Sim. nos lugares, de chegar numa loja, comprar uma roupa. É outra coisa. Não é? Hoje você acabou ficando. Eu até- gostaria de... Você tem alguma foto sua tem. hoje? Vamos lá. É, Deixa eu achar uma rapidinha aqui pra você ver. Peraí. É que o que eu uma mais tenho que o que eu tá mais legal tenho na hoje. vida hoje é foto. Nossa Senhora. Meu celular tem tanta foto. Peraí, vamos ver uma aqui. Que legal, viu? Olha, gente, a gente tem um Instagram. essa história dela aí é uma história que acontece com todo mundo, né? Muita gente tentando hoje em dia, as pessoas tentando a mudança nesse sentido, né? Tentando a mudança, tem uma assim, por exemplo, tentando emagrecer. Então vai vendo. Aqui. Essa é uma foto legal que Isso dá pra é ver. você hoje, né? Isso é hoje e é assim, né? Oxi. A gente hoje tá bem diferente, né? Você vê que deu uma... Mas isso aí também depois eu fiz a segunda parte, né? Que eu fiz da mama, depois fiz uma... E aí você fica... Então, aí eu fiz essa segunda parte, né? Porque aí veio a pandemia e eu acabei fazendo depois de um ano. Não, aí eu falei, eu fiquei esperando, a pandemia não acabava nunca. Eu falei, vou fazer desse jeito mesmo. Aí fui, me internei, fiz a segunda parte. Aham. E aí foi que ficou Durante legal. a pandemia? Sim. Uhum. Porque eu não aguentava mais esperar. Eu falei, isso Tá. aqui não vai acabar nunca mais. E eu quero Sim. terminar, eu quero finalizar o meu processo. Uhum. E depois de um ano, como eu fiz cirurgia num hospital que é só de cirurgia plástica. Então, pra você internar, você tem que estar com a saúde ok. Então, ele já tinha começado a operar de novo. Daí eu fiz a segunda parte, aí finalizei e fiquei assim. Tá, daí você partiu para um perfil. Como é que você... Que ideia foi essa? Então, Porque aí- você era do departamento financeiro da empresa Sim, do teu marido, né? sim. E Aí você trabalhava com ele. abandonou, não quis mais. Eu nunca gostei muito de trabalhar assim, como eu te falei, né? Trabalhar em família é meio complicado. Assim, eu Aham. prefiro. E eu sempre quis ter um negócio, falei, não, eu quero fazer uma coisa minha. E aí eu postei uma vez uma foto de antes e depois no Facebook, eu nem tinha Instagram. Tá. E aí eu postei num grupo de cirurgia plástica, porque eu fiquei tão feliz que eu queria compartilhar Claro. essa minha realização. E eu sei que, como eu sei que tanta gente tem esse problema, assim, essa dificuldade, eu queria contar pra todo mundo que é possível. Que é possível. Eu queria muito motivar mulheres, assim, eu falo, cara, eu consegui. E como é tão difícil alguém querer mostrar, eu dei a cara. Eu falei, eu vou Aham. mostrar mesmo, do jeito que era, eu vou tacar tudo quanto é foto que eu tiver, porque eu tirava muita foto. Tanto o pessoal fala, como você tem tanta foto assim quando você estava gordinho? Eu falo, porque eu tinha essa esperança que um dia eu ia fazer esses antes e depois. Então eu falava, tira aí essa foto, que um dia você vai ver que eu não Agora vou você mais chega estar na assim. loja, vê a calça, veste e vai embora. Agora eu compro. Agora tá até um problema lá em casa, né? Ah, é? Que agora tá. Nossa. Aí ele fala, precisa tanto. Ele foi ver quantos biquínis você tem. Eu falei, filho, todos. Falei, os biquínis de 45 anos que eu nunca usei, agora eu vou usar todos. Me deixe. Tá certinho. E aí é isso. Aí agora eu criei esse Instagram, né, no caso, eu postei essa foto de antes e depois, porque a minha filha. Aí vem, assim, tipo, meio que viralizou. Muita gente perguntando. Eu tinha, assim, mais de 2.000 perguntas, assim, muito rápido. Como Você que respondia foi? com tudo isso? Sim. Aí minha filha falou, mãe, vamos fazer assim, vamos criar pra você um Instagram, porque aí você já posta lá, conta a história, já responde de uma vez, todo mundo já sabe. Aham. E eu acho que assim, eu lembro que em menos de um mês de Instagram, mais ou menos, eu já tinha 7.000 seguidores, então foi muito rápido. Hoje você tem quantos? Hoje eu tô mil? com 131.000 seguidoras, mais ou menos. E Uhum. eu falo seguidoras porque 97% é mulher. 97% é mulher. É muita gente. O homem é mais relaxadão nesse ponto, né? Mas eu acho que é porque o meu perfil é muito... Eu falo muito de coisas de mulher mesmo, Aham. assim. Então, a maioria é mulher, ou algum que me segue, algum cirurgião plástico, algum amigo e tal, mas é muito pouca gente da família. Mas a maioria são mulheres. Uhum. Porque o meu perfil também, ele é atípico também, porque assim, além de eu ter feito a cirurgia acima do peso, a idade também, né?
Que você vê que a idade é um fator. 45 anos, né? Sim, as pessoas elas já falam, 45 anos, vamos largar a mão, vamos ficar assim mesmo, né? Vamos deixar pra lá, já deu o que tinha que dar. Eu já tinha netos, aquela coisa toda. Falo, agora vamos ser vó, vamos ser a vovozinha que faz o ficar lá. A vovozinha gordinha mesmo, tá tudo certo. Então é isso. Aí eu quis mostrar pra elas que não, que tem muito chão pela frente ainda, sabe? E hoje eu me sinto assim. Eu falo que hoje eu me sinto muito melhor do que quando eu tinha 18, 20, 30, sei lá. Né? Eu tô com quase 50, porque ano que vem eu faço 50. Adquiriu experiência com a vida. Sim. Né? Você tem uma grande experiência de um antes e um depois de uma coisa que te incomodava, que era Sim. O fato de ser gordinha, né? Você, pelo jeito, quantos quilos chegou a pesar, você falou? Eu cheguei a pesar 92. Hoje eu peso por volta de 65, às vezes engordo um pouquinho, 60, vou até uns 68, volto. Isso tá dentro da... Eu poderia pesar um pouco menos, mas também não tem essa pretensão. Nunca quis ser magrela. Eu nunca quis ser uma pessoa... Então hoje eu faço exercício. Uma coisa que eu odiava é academia. Assim, você faz academia? Então, eu tinha horror de academia. Então eu sempre reclamava, ia brava, fiquei irritada. E eu aprendi que eu tenho que parar de reclamar e de falar. Eu parei de falar que eu não gosto de academia. Tem que fazer o que tem que ser feito. Você tem que acordar. E eu falo, eu gosto de fazer academia de manhã. Você já acorda no sul, já acorda e vai. E uma coisa que fez muita diferença pra mim foi ter uma personal, que hoje eu tenho uma menina que me ajuda, porque eu sei que eu tô pagando, ela tá me esperando, e se eu não for, eu vou ter que pagar, e ela vai ficar lá me esperando. Então ela já diz, tá no caminho, tá chegando. Então isso me dá uma força. Você faz isso em casa ou você vai Eu vou numa academia perto da minha casa. Tá. E isso é um investimento que eu acho muito, se você puder, claro que tem época na vida que a gente não pode, que é mais difícil, então você tem outras prioridades. Hoje minha vida tá um pouco diferente. E teve épocas que eu não... Mesmo que eu quisesse fazer essa cirurgia há uns anos atrás, eu não tinha condição financeira de fazer. Então, é caro a cirurgia dessa, Mônica? É caro. Assim... Dizer, tem gente que é caro para uns, não é caro para outros. O que é caro é aquele que não te satisfaz. Né? Eu acho que se mudou a tua vida, se foi bom para tua saúde, então, se foi bom para tudo isso que você está contando, ela é muito barata. Né? Uma coisa que eu sempre falo com as meninas é para você não buscar preço. Que tem coisa que não tem preço, tem valor. E exatamente. A vida da gente não tem valor, né? Então não dá para você ficar negociando. E aí, tem gente que às vezes no desespero acaba pegando qualquer pessoa por qualquer preço. Elas vão para fora do Brasil, elas fazem cirurgia em outros países, colocar a vida em risco, sabe? Nem sabe. E tudo por valor, por causa de preço. Então, eu acho... Não dá pra negociar na vida. Então, se você puder esperar, eu falo pra elas, olha, espera, junta o dinheiro, nem que demora 1 ano, que demora 2, que demora 3. Existe um financiamento pra isso? Existe bastante coisa. Hoje em dia eles financiam, igual financiam um carro, você pode financiar uma cirurgia. A pessoa vai lá e compra um carro, 80, 100 mil reais lá, pô. E você tem consórcio também que você pode ir pagando e depois ser contemplado. Hoje tem bastante, porque a cirurgia plástica tá bastante em alta, assim, né? Então, Mônica, aí você, por exemplo, porque como você tá no Instagram diariamente, você posta todo dia, não? Geralmente, não todo dia. Às vezes eu fico um pouco cansada porque esse negócio é difícil, né? Assim, a gente tem que estar sempre mostrando uma coisa e feliz. Então, tem dia que você não tá legal e eu falo pra ela, gente, eu não vou falar se eu não tiver, eu não sou palhaço pra ficar fazendo os outros rir da minha cara. Se eu não tô feliz, não tô feliz. Aí eu não apareço. Às vezes eu sumo um tempo, às vezes eu volto. Mas hoje o Instagram é minha profissão, assim. Eu tenho parceiros, tenho pessoas assim. Então eu tenho que... Patrocínio, etc. Então, aí às vezes eu dou uma sumidinha, mas não sumo muito tempo, não. Eu sempre tô postando um antes e depois, eu posto... E você, por exemplo, você tá num shopping, de repente você tá na rua. Sim. As pessoas, você é a Mônica, você é do Instagram, você é a Mônica Salles. Muitas vezes. Se você é abordado? Sim. Assim, às vezes é engraçado, porque um dia eu tava, por exemplo, na praia. Eu tava na praia e uma pessoa, nossa, olha que legal, ela tá ali, não sei o que. Eu olhei pra trás e falei, quem será que tá aqui, né? Tipo, era eu, né? Eu achei muito engraçado que ela tá aqui, diretista, né? Aí ela, eu sou muito sua fã. Eu fico mó sem graça, porque, tipo, aí vamos tirar uma foto comigo, não sei o que. E isso muitas vezes. Outro dia eu fui no shopping com a minha mãe. E eu tava em casa, aí a minha mãe, vamos rapidinho. Eu falei, não, mas peraí que deixa eu me arrumar, né? Porque eu sou blogueira, né? Falei, agora não é assim, né? Tá bagunçado. Aí cheguei no shopping, 3 meninas me conheceram. Primeiro uma de uma loja, depois de uma menina que tava no shopping também, aí pediram pra tirar foto comigo. Aí minha mãe ficou, nossa, mas tá famosa. Aí eu falei, tô bem, agora tô um nojo, agora tô famosa. Ô, Mônica, me fala uma coisa. Na verdade, só pra matar isso aí é o resultado de um trabalho bem feito, né? O resultado de um trabalho que as pessoas gostam. Isso é muito importante. Então, eu acho que você não tem que ficar, vamos dizer, tímida com isso, não, muito pelo contrário. Né? E jamais negar uma foto para alguém, que eu sei que você não vai fazer isso. Não. Agora, como é que
Porque deve ter crítica também. Aliás, essas pessoas que te abordam são as pessoas de todo tipo, mais gordinha, mais magrinha, gente que passou por isso, gente que tem vontade de fazer. Como é que é isso? Eles fazem algum comentário? Sim, é uma grande mistura, assim. Tem bastante gente. A maioria tá acima do peso e tem esse sonho, então elas se espelham. Essas que te abordam na rua, no shopping, sim, etc e tal. Tem esse sonho e elas falam, nossa, você é minha inspiração. E eu acho muito bacana isso, né? Um dia você tá lá com a autoestima lá no chão, você achando, né, tipo, horrível. E no outro dia você é inspiração para um monte de gente. Então isso é uma coisa mais legal que tem. Eu acho muito gratificante. Porque esse Instagram que eu comecei foi muito despretensioso. Realmente foi só para incentivar. Para falar, você fez se eu conseguir, você também consegue. Então, isso que eu queria mostrar. E hoje elas... Nossa, tem gente que fala, pô, eu tenho a sua foto colada na porta da minha geladeira. Então, todo dia eu olho para você é a minha maior inspiração. Tem criança que gosta de mim, sabe? Minha filha adora te seguir e tal. E é legal. Assim, a grande maioria são pessoas muito bacanas, que me apoiam, que gostam. Aí tem, claro, sempre uma pessoa... Como é que você lida com crítica, né? Porque tem, então, né? eu não fico discutindo, sabe? Eu tô tão bem que eu não vou ficar perdendo meu tempo, assim. No começo me abalava. Já teve gente que me chamou de velha, falou, nossa, mas você é velha, vou fazer cirurgia velha. Eu falei, velho, quem é velho? Tipo, mas eu não vou ficar... Eu ficava brava, falava, eu chorava, às vezes ficava triste. Teve uma vez que aconteceu uma coisa bem chata, assim, sabe? Eu tava com a minha filha num lugar e uma pessoa me conheceu, mas ela não falou comigo. E aí ela começou a conversar com a filha e tinha um espelho atrás dela. A gente tava sentada numa sala de espera. E ela abriu o meu Instagram e minha filha viu. E elas estavam falando de mim, mas não estavam falando pra mim. E aí uma falava assim pra outra, mas e a cara? Faz o que com a cara? Que é velha, não sei o que lá. Sabe assim, é chato. E eu achei tão feio, sabe? Achei tão desagradável. Por que isso, né? O que você tem que perder teu tempo? Elas estavam falando de mim, rindo. E eu fingi que eu nem vi. E qual era Então, ela tava... gordinha. Era. E assim, eu não entendo pra que você tem que... falar das pessoas, magoar as pessoas. As pessoas também acham, às vezes, que Instagram é uma terra sem lei, né? Que você pode falar o que você quiser, você pode machucar. Se esquece que atrás ali tem uma pessoa também, tem uma pessoa que tem sentimentos e tal. Então... E a tua intenção ali é simplesmente ajudar as pessoas. Mas tem gente que é mal, tem gente que é de mal com a vida, né? Tem gente que não aceita o teu... Às vezes a pessoa tá ali numa situação e ela não quer que você esteja melhor. Ou às vezes ela gostaria de estar no teu lugar de uma outra forma, ela tenta... Mas isso é bem difícil, é bem difícil acontecer isso, assim. A maioria são pessoas muito legais, que apoiam, que se espelham. Então você vai guardar aí só o que... Sim. Só as positivas, as críticas negativas. Essas negativas eu já bloqueio na hora e já não fala mais comigo, já não tem mais acesso. Eu já aprendi a lidar com isso hoje. Muito bom. Ô, Mônica, fala uma coisa pra mim. O que você pensa daqui pra frente com relação a esse trabalho teu, a esse perfil no Instagram? Como é que você pensa em tocar isso? Vai até quando der, porque isso daí vai render, né, Mônica? Sim, é uma coisa que é sempre... Cada vez que você posta uma foto nova, e aí ela viraliza às vezes, aí chega bastante gente nova, aí você conta a história tudo de novo, daí vem mais pessoas te agradecendo, fala, caramba, eu já tava mal, tava desistindo. Eu escuto histórias assim todos os dias, e eu gosto de conversar com as pessoas. Então você acaba virando meio que psicólogo, assim, sabe? Eu escuto, então é muita história que eu ouço. Então eu não penso em parar nunca. Eu penso em continuar até quando der, indo assim, sempre renovando, sempre buscando conteúdos, porque hoje eu não falo só de cirurgia plástica. Hoje eu falo de saúde, falo de academia, a gente fala de estética, você fala de tudo, de moda, você fala de viagem. E você vai abrindo, você vai mostrando sua vida. Porque elas gostam, né? Elas gostam de saber depois como é que é a tua vida, o que mudou. E eu mudei muito, assim. Hoje eu adoro me vestir bem, eu gosto de viajar. E eu gosto de mostrar tudo. Sim. Então elas brincam, eu te sigo igual uma novela. Ela fala, o dia que você some eu quero saber por quê. E é um carinho isso, sabe, que elas têm. Então eu penso sempre em continuar e melhorar. Eu tenho buscado pessoas para me ajudar, assim, a poder profissionalizar melhor, assim, fazer a coisa acontecer melhor de uma forma mais profissional, para poder estar sempre auxiliando e ajudando. E você tem um estúdio, você faz isso na sua casa? Faço em casa. É o dia a dia mesmo, eu não tenho essa. Né? O que elas gostam muito no meu Instagram é que é a verdade, sabe? Não a verdade. Não adianta você querer mascarar, fazer biquinho, fazer... Não, eu gosto da real. Por exemplo, tem vezes que eu falo, cara,
hoje comi, chutei o balde, fiz tudo errado. Então, eu falo, engordei, agora vamos emagrecer junto. E aí elas vêm comigo. Então elas veem que é a vida como ela é, você entendeu? Yeah. Não é aquela coisa de, eu só como alface e peito de frango. Então, o que você come hoje? Qual que é a tua alimentação? A Janssen a gente já sabe, né? Já sabe o que é. O que é hoje a tua alimentação? E se você leva isso a sério, né? Então, claro que leva. Eu né? levo a sério hoje, assim, por exemplo, eu tenho acompanhamento com nutricionista, eu vou no médico do esporte, eu tô fazendo tudo direitinho agora. Uhum. Mas assim, eu não sou uma pessoa, eu sempre falo que a restrição gera compulsão. Se você faz uma coisa muito restritiva, aquela coisa que você não pode, uma hora você não vai aguentar e aí você vai... Aí você vai Sim. de caminhão, né? E isso eu aprendi com o meu médico, o próprio médico que fez a cirurgia plástica, ele falou, olha, tudo que você tem que fazer é com moderação. Você não precisa ficar passando vontade. Só que você também não precisa fazer... Você come? Sim, só que você não precisa fazer isso todo dia e toda hora, você entendeu? Então hoje, por exemplo, a gente tá aqui em Poços hoje, que eu não moro, né, tô aqui. Então eu adoro comida mineira e tal, então vamos almoçar? Vamos. Só que não vamos jantar. Ou então vamos dividir um prato? Eu falo pra ele, uma tática muito legal que a gente usa é essa. Não é por nada. Vamos sentar no restaurante, estamos com vontade de alguma coisa? Vamos comer, você come metade, eu como metade. Isso é bom, que custa barato pensando. E ele acha bom, eu acho bom. E é assim que a gente faz às vezes. Não por nada, tipo, vamos. Então tá, legal. Porque sempre dá, sabia? Você pensa que é pouco, mas na hora você vai devagarzinho, vai conversando ali, o negócio eu escutei isso hoje na mesa Tá. do meu filho, porque ele falou assim, tinha um bife à milanesa maravilhoso, né? É. E aí, ele falou assim, nossa, parecia que tinha tanto bife, né? E nós estávamos em 4 na mesa. Eu, minha mulher, minha filha e ele. Sim. Aí, mas é que, a Elise falou assim, não, é que no momento assim, parece que é muito, depois você vê que não era tanto assim. Ele falou, mas a gente precisa comer mais que... Não precisa. Mais que um. Que o que a gente come é excesso. É suficiente, E a gente acaba, na hora você ficar empolgado, ele acaba comendo demais. Então, se você quiser comer uma massa, por exemplo, você pode comer tranquila. Eu não fico assim, eu não gosto disso. Assim, até porque você perde a alegria de viver, você entendeu? Porque a comida ela é uma coisa, não é só aquele momento. A comida você tá em família, você quer comer, você tá em amigos, você quer comer, você tá viajando. Você não tem isso, por que você vai fazer? Perde a graça a vida. Yeah. A gente gosta muito de viajar. E essas viagens, às vezes, ela acaba até atrapalhando um pouco esse processo, né? Porque você vai para um outro país, por exemplo, você não vai experimentar aquela comida, aquela cultura e tal. Tem jeito, né? Yeah. Aí a gente, aí na volta, você foca de novo, aí vai pra academia e começa a comer Mas quando pouco. você viaja, você fica, assim, exemplo, 15 dias, 20 dias? Fico. Agora a gente vai fazer uma viagem que a gente vai ficar um mês fora. A gente vai pra Portugal e aí, assim, vai ser difícil. A gente já sabe que vai ter uma batalha, porque a gente vai de navio, navio é uma loucura, né? Navio é uma... Você come o tempo inteiro, você já acorda, aquela coisa que nunca acaba. Imagino. É muito difícil. Então a gente vai estar numa guerra. Mas será que você vai conseguir aquelas marmitinhas? Marmitinha fitness? Não vai rolar. Mas aí o que a gente faz? Vamos tentar ir na academia, vamos tentar, sabe, caminhar bastante. Mas eu acredito que numa viagem dessa, na vida deve ter uma comida mais... Tem sim. Com certeza tem. A gente tem que fazer as boas escolhas também, mas não vai ser sempre que a gente vai conseguir. Porque uma coisa é você fazer isso assim, sei lá, você viajou, ficou uma semana, deu uma saída, outra coisa, você ficar 20 dias dentro no navio, né? A gente vai ficar 11 dias no navio. Assim, a gente já fez viagens grandes, assim, de ficar um mês fora, mas, assim, nunca de navio. E, por exemplo, você vai pra um lugar, só que a gente anda tanto, porque a gente gosta muito de conhecer as coisas, então você não quer perder tempo. Então a gente anda tanto que não engorda, de tanto que anda, que você anda, e acorda e anda, e fica o dia inteiro, então você acaba queimando aquela caloria, né? Mas a gente não deixa de comer, assim, de passar vontade, falar, não, eu acho muito chato. Ô, Mônica, então o que você faz efetivamente para se manter aí de 45, você falou? 45 até 45. Não, de peso? 60, eu fico com 64. 64. Eu confundi com a tua idade. Agora, eu chego até o máximo que eu chego a ser uns 68, assim, eu já fico, agora já tá... Aí eu vou voltar. O que eu faço é chutar o balde e buscar o balde, entendeu? A minha vida é essa. Um dia eu chuto, aí no dia você vai lá e se segura, aí eu consigo manter. Aí quando eu vejo que eu tô saindo muito, aí eu já fico meio... Então você não passa vontade de comer nada. Deu vontade de comer macarronada, você come. Eu como. Aí depois, amanhã a gente vê o que faz. Aí, por exemplo, hoje mesmo eu almocei fora aqui em Poços, eu adoro massa, comi. Por exemplo, jantar eu já vou procurar, se eu for jantar, eu já vou fazer uma escolha mais leve. E amanhã começa de novo. Amanhã é segunda-feira, amanhã já é academia. Aí você come o quê, Mônica?
Quando eu tô... Aí, assim, agora eu fui no médico, a gente pesa a comida. Então, por exemplo, ele passou... A nutricionista passou direitinho. Então, ela... 80 gramas de arroz, 50 gramas de feijão, a proteína, que é 100 gramas. A gente tá fazendo assim. Isso era comida suficiente para você lá atrás, não? Não. Antes não. Não, né? Não. Eu gostava de comer muito, muito. A minha maior felicidade era comer. Desde criança foi. Tá. Eu falo que pra você que é uma questão muito do psicológico mesmo da gente, né? Que eu desde pequena, a comida me confortava, ela me trazia felicidade. E fala uma coisa, então lá atrás, né, antes da cirurgia, do procedimento, isso não te satisfazia, não matava a tua fome. De né? jeito nenhum. E hoje essa quantidade é suficiente? Você se sente... Então, naquele momento satisfeita? Que você senta ali, Marquinhos, você fala assim, só isso que eu vou ter que comer? Às vezes eu falava pra ele, mano, não vale nem a pena sujar o prato, sentar na mesa pra comer esse pouquinho de comida. Isso no início, né? No início, quando a gente começou esse processo aí com acompanhamento de nutricionista. Mas aí você vai devagarzinho, você vai conversando, você vai comendo devagar, e você percebe que quando você terminou, já tá bom, não precisa mais que aquilo. Porque você tá... Agora, quando você senta desesperado, sabe? E você não pode ficar com fome também. Outra coisa que eu aprendi. Você tem que comer... Mesmo se de manhã você acorda e fala, não tô com fome, mas tem que comer alguma coisa. Você come aquele certinho. Aí dali um pouco a medicina diz que o importante é o alimento da manhã, né? Da manhãzinha, isso? É que os médicos são bem assim. Um fala que é legal fazer jejum, o outro fala que você tem que comer. Aí a gente tem que procurar alguém pra você seguir e tentar fazer o melhor. Bem, né? Como eu tô fazendo academia de manhã... Então eu não consigo ir pra academia sem comer nada porque eu não tenho energia, eu passo mal, assim. Então eu tenho que comer alguma coisa. Nem que for uma banana, um negocinho, um ovo, alguma coisa assim. Mas é legal você não esperar ficar com fome. Por exemplo, se você não comer nada e chegar 1h da tarde, você tá desesperado, você vai comer aquilo ali, você não vai conseguir. Você vai buscar, você vai querer quantidade. Então você sempre você tá fracionando aquilo durante o dia. E o Sandro te acompanha nesse café da manhã, ele acompanha na mesma quantidade, no mesmo tipo de alimentação e na mesma quantidade. Não, a quantidade dele é um pouco maior, né? Porque ele é maior que eu, então o médico dá aquela... Aí faz um pouquinho mais pra ele. Não é muita coisa maior. Mas o que você come é o que ele come também. São as mesmas coisas. Eu, ele, a Isabela, todo mundo tá em casa. A gente tá fazendo tudo junto. Então a família tá todo mundo empenhado ainda. Porque senão é muito difícil, né? Quando tem alguém que tá fora, assim, aí fica muito difícil, né? Vamos pedir uma pizza? Putz, aí um vai pedir, aí você não aguenta. Então tem que estar todo mundo no mesmo propósito. E lá em casa todo mundo tá mudando, graças a Deus. Muito bom. Então, dificuldade zero, né? Sim, a gente sempre Você tem medo de engordar, não? Muito medo. Ainda mais, por exemplo, eu tô bem apreensiva nessa viagem, assim, que a gente vai fazer. Eu tô bem preocupada. Porque é difícil. Assim, porque eu não operei o estômago, eu não mexi na cabeça. Eu ainda tenho a mesma cabeça. Eu gosto de comer. Eu olho para aquilo ali me atrai. Eu gosto muito. É lógico. E eu continuo do mesmo jeito. Quando você tá chateado, por exemplo, se eu tô triste, eu quero comer. Aí se eu tô feliz, eu quero comer pra comemorar. Aí eu penso, eu lembro como que eu era, né? Eu pego, olho pra minha foto e falo, peraí, né? Vamos continuar, que tá bom, assim. Ficar feliz assim que é melhor. Aí eu lembro do vestidinho, do biquíni. Eu acho que é mais ou menos como parar de fumar, né? Exatamente. Eu fumei... Exatamente. Né? E assim, vai fazer acho que uns 6, 7 anos que eu parei de fumar. E eu sinto vontade de fumar. Sim. Né? Eu tenho vontade de fumar. Às vezes estou com o Lucas, estou com os amigos dele, às vezes eu pego cigarro, sim. Mas assim, voltar a fumar... porque você tá bem melhor porque hoje eu já tenho consciência que o cigarro me fez mal. Se não fez bem nenhum, ele me fez. Sim. O cigarro me tirava a fome. Eu sempre fui muito magrelo. Entendeu? Eu tenho peso. Nossa. Eu tenho 68 quilos, só que eu tenho 1,70 m. Então eu sou magrelo. Sim. Antes eu era magro. Eu pesava 50 quando eu pesava 56, 57, eu me sentia o Tarzan. Nossa. Me sentia o Rambo. Então hoje eu ainda sou magro. Mas eu peso 68 quilos. Só que, então eu estava conversando com o médico outro dia, falou, Marquinhos, se você engordasse um bocadinho mais, seria legal, mas aí não precisa mais que isso. A gente bateu no papo, né? Sim. Ele falou, você não precisa mais que isso daí. Tá? E assim, você é um cara magro. É o que milhões de pessoas queriam ser. Sim. Então você fica tranquilo. Então o que eu faço? Eu vou na academia também, vou 2 vezes por semana. Por que você não vai 3? Não, eu vou 2. Suficiente para você. Eu faço crossfit, mas eu faço funcional. É funcional que chama, né? Ele é que é o meu, que me empurrou. Sim. Né? Ele usou, falou, pai, vai antes que o médico manda você ir.
Então Tá eu certo. falei, eu vou parar de fumar antes que o médico me faça parar de fumar. Então, eu parei tranquilo. Às vezes eu tenho vontade de fumar sim, mas não fumo, porque essa vontade aí, e o alimento é a mesma coisa, ela é de segundos. E o resto depois você vai carregar. Aí, por causa de, às vezes, 30 segundos, Você perde a qualidade de vida, você né? perde a qualidade de vida, você perde tudo que você fez lá. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Eu sempre falo que a comida, ela é um vício mesmo. Você é igual cigarro, droga, bebida. Você é o seu refúgio. Total. Exato. As pessoas, elas, por exemplo, as pessoas elas usam droga às vezes é um refúgio. Eu era na comida. As minhas frustrações eram na comida, a comida me deixava feliz, sabe? Eu tinha muito problema, é o que eu falo, é o que eu ouço muito delas, assim, essa relação com a comida, né? Às vezes de um abandono, às vezes de um abuso, é muito interessante. A pessoa desconta e ela vai igual a droga. E eu sempre tive muito de medo de droga, então eu nunca quis, eu não gosto de nada dessas coisas, nem de cigarro, nem droga, beber. Eu nem gosto de beber também, eu bebo muito pouco, é muito raro eu beber alguma coisa, eu não gosto. É uma coisa que me ajuda muito também, porque a gente gosta de cerveja, né? Cerveja é péssimo, né? Engorda pra caramba. O médico falou isso? Cerveja ela é carboidrato, né? Sim, mas engorda, digo assim, o cara que toma todo dia ou que a quantidade, né, Marquinhos? Mas a quantidade, né? Ontem, por exemplo, eu tomei umas boas cervejas, tomei vinho ontem. Eu conheço uma galera que a galera toma 30 latinhas, 45. Se tomar 30 latinhas, eu vou pro UTI. Então, aí depende, né? Agora se o dia que eu vou beber agora, eu vou beber sábado que vem, tomo lá 2 latinhas, 3. Outro dia eu vi uma não sei se é médica ou se é nutricionista, falou que cada latinha de cerveja equivale a um pão francês. O cara come a padaria, uns amigos meus. Então ontem eu devo ter comido uns... Rapaz, imagina uma meia dúzia de pão francês. E o vinho, porque eu tomei vinho também, eu gosto de tomar um vinho. Então, aí você imagina se eu gostasse de comer e beber, aí já seria um problema. Então, graças a Deus, bebida não é meu problema. Não gosto de cerveja, então tá tudo certo. Então o negócio é isso mesmo, Mônica. E aí, o que você pensa para o futuro aí? Então, agora eu tô aí com um projeto que agora eu quero botar o shape agora. Eu falei, agora eu vou em outro patamar. Agora, além de ter emagrecido, agora eu quero ficar gostosa. E ficar top. E aí, Sam? Apoia e pronto. Então matou a charada. O Sandro, ele sempre foi muito meu parceiro. Assim. Tem que ter parceiro. Porque se tá todo mundo engajado, sim, a história vai. Né? E eu nunca... Ele sempre falou pra mim, cara, não faça nada por mim, como eu disse, né? Faça por você, porque pra mim tá bom. Do jeito que tá, eu gosto de você, do jeito que você já tá exatamente. top, A gente tem que fazer as coisas pra gente, porque se a gente faz pra gente e a gente tá feliz, a pessoa que tá do lado da gente também vai ficar feliz, pô. Sim. Né? Então é isso. E hoje eu falei pra ele, agora... é o que a gente espera, né? Agora eu botei na cabeça que eu vou ser a tiazinha gostosona do Instagram. Tiazinha. O meu filho fica bravo. Outro dia ele brincou e falou assim, sei quem brincou, que ele falou que era a mãe do Stifler. Você lembra do American Pie? Puta, ele ficou muito puto. Mãe do Stifler, não sei o quê, vá. Ô, Mônica, e para as pessoas que estão nesse processo que você estava antes, o que você diria para a gente fechar? Então diz aí tudo que você quiser encerrar. Né? O que você diria para essas pessoas? Eu acho que assim, a gente é capaz do que a gente quiser. Assim. Se você botar na tua cabeça e tiver um foco, um objetivo, você vai conseguir. Não é fácil para ninguém, mas a gente consegue sim. Se eu conseguir do jeito que eu tava, eu sempre digo para elas, não desiste, não deixa as pessoas te desmotivarem. Vai ter um monte de gente no caminho que vai morrer. Pra que isso? Você não precisa. Você tem que botar na tua cabeça o que você quer e ir atrás. Não desistir de jeito nenhum. E é isso, foi isso que eu fiz. Muito bom. Mônica, eu quero agradecer aqui a tua vinda, né? Por você contar essa história pra gente, legal pra caramba. Você poder falar com as pessoas que tem esse, podemos dizer que é um problema, né? Porque acaba virando um grande problema, né? De autoestima. Né? Pessoa que sofreu preconceito, às vezes porque é gordo, às vezes é porque é magro. Sim. Né? As pessoas que de repente entram numa loja e tem vontade de usar uma roupa, é tudo isso que você passou, né, Mônica? Sim. Então é muito importante que você continue fazendo esse trabalho, né? E contando essa história para as pessoas, mostrando essa foto para as pessoas, entendeu? E escuta muito as críticas construtivas, né? As pessoas que te falam, né? Positivamente, sim, legal. O que não for positivo, esquece e toca pra frente, tá bom? Isso aí. Um grande abraço pra você. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado, Sandrão. Lucão, valeu. Obrigada, gente. Vambora, gente. Ó, na próxima quinta-feira nós estamos de volta aqui com mais
um podcast, né? Mais um episódio. Está aqui com a gente a Marezine Financeira. O nosso socorro financeiro está com a gente também a Evolive Kombucha, que nos dá um momento de felicidade. Eu gosto de falar de felicidade porque a gente está com a Evolive, você tem a proteção do intestino, do intestino, você vive bem, você tem autoestima também, porque você vai, né, ter bem-estar todo dia, o dia todo, tá bom? Na próxima quinta-feira nós vamos voltar, com certeza, queira Deus que sim, você daí e nós daqui. Só o seguinte, Mônica, que eu queria saber antes de encerrar. Qual que é o teu Instagram? Como é que acha a Mônica Salles? Então é Mundo Depois da Plástica. Mundo depois, entrou Mundo Depois da Plástica. Mundo Depois da Plástica, eu tô lá. Mônica Arroba Salles, Mundo Depois da Plástica. Pronto, é isso. É isso Arroba aí. Mundo Depois da Plástica. Você fala com a Mônica, tá bom? Grande abraço, fica em paz, vai na fé e até o próximo episódio. Até lá.